Fala rapaziada, beleza? Tudo bom? Trazendo para vocês aqui mais um vídeo para o canal. Dessa vez a gente vai estar falando de um assunto bem polêmico que é a torcida. Nos últimos dias aí nós vimos bastante discussões na internet sobre a forma certa de torcer. E eu queria trazer aqui o meu ponto de vista justamente para que a gente venha ter um debate legal e saudável sobre. Convido você a se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar para me ajudar aí, tá bom? No engajamento. E vamos pro vídeo. Nesse último domingo nós tivemos a final da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, o qual o Corinthians saiu vencedor. E tivemos um baile da torcida do Corinthians na torcida do Flamengo durante o jogo. Podemos explicar isso de algumas maneiras, como a torcida do Corinthians que estava no jogo era a torcida frequentadora de estádio, torcidas organizadas, tanto que o Corinthians, se eu não me engano, bancou uma caravana de São Paulo até Brasília com os torcedores de estádio que frequentam o estádio. E a torcida do Flamengo, como é uma torcida mais nacional, muito presente em Brasília, era uma torcida que não frequentava estádio e foi lá para ver o Flamengo jogar. Não tinha aquela obrigação, aquela não é nem obrigação, né? Não tinha muito da cultura de torcedor de arquibancada de cantar o jogo inteiro, de saber as músicas e etc. Então, o que a gente viu foi um verdadeiro baile da torcida do Corinthians. O Corinthians que contribuiu para que esse baile na arquibancada viesse se tornar realidade. Só que aí se levantou um debate se torcida ganha jogo ou não e qual é a forma certa de torcer. Para deixar bem claro, eu acho que a torcida do Corinthians é uma das melhores torcidas que tem no Brasil aí recentemente. É muito maneiro a gente ver um jogo na televisão, na Neoquímica Arena, como a torcida se entrega, como a torcida faz parte do jogo. Só que, na minha opinião, não é isso que é um fator decisivo para as vitórias do Corinthians no modo geral. Claro que, às vezes, um jogo ou outro, a torcida é importante para que o jogador venha dar aquele gás a mais, mas no âmbito geral, eu creio que isso não acontece de forma frequente. Eu acho que essa é uma opinião muito forte do torcedor para ele se sentir parte da vitória do time dele, porque nós que somos torcedores, nós queremos de alguma forma provar que nós estamos envolvidos com o sucesso do nosso time. Ou seja, aquilo que nós formos fazer, nós vamos superestimar para nós se sentirmos pertencentes da vitória ou do desempenho do nosso time. E creio que isso tem gerado muito desse debate, onde as pessoas querem se sentir parte da vitória do time delas, parte do desempenho do time delas, mas a única função dela é torcer. Eu acho que sim, a torcida ela ajuda a ganhar jogos, ajuda a empurrar o time em certos momentos, só que a gente tem que levar em conta que o futebol ele tem inúmeros fatores antes do apoio da torcida. Claro, coisas mais claras, a gente pode ter o aspecto técnico, tático, mental do jogador, físico do jogador. Essas quatro coisas, elas são bem mais importantes do que a torcida em si num jogo de futebol. E a gente vê as condições, por exemplo, o Flamengo quando ele vai jogar contra o Corinthians numa final da Supercopa, não tem a mesma entrega do que o Flamengo foi jogar contra o Palmeiras numa rodada decisiva de Brasileirão. O Flamengo ele vai se doar muito mais aqui do que muito mais nesse jogo do Brasileirão do que esse jogo da Supercopa. Só que para o Corinthians, que é um time que vem numa sequência ruim nos últimos anos, mas que no ano passado conseguiu levantar títulos, para o Corinthians cada final tem que ser levada lá em cima. Então a mesma intensidade na final da Copa, na Copa do Brasil é a mesma intensidade na final da Supercopa. Isso, querendo ou não, faz diferença assim no jogo. A gente via que, além da parte física dos atletas do Flamengo que estavam bem abaixo, a vontade dos jogadores do Corinthians de ganhar estavam aqui em cima e a vontade dos jogadores do Flamengo de ganhar estavam aqui embaixo. Não que os jogadores do Flamengo joguem de sacanagem, mas isso é algo natural do futebol. A gente vê que o próprio Corinthians, em jogos decisivos, cresce de uma forma assustadora e às vezes jogos que era para ele ganhar com certa facilidade dentro de casa, dentro da própria Neoquímica Arena, diante do seu torcedor, o Corinthians desperdiça pontos bobos. Então, eu acho que tem muitos fatores. Por exemplo, jogar em casa não é só a parte de você ter a torcida ali junto com você. Você jogando em casa, você vai ter um tempo de recuperação
um tempo de preparação mais tranquilo, porque você vai estar dentro da sua rotina, você não vai estar treinando em um lugar diferente do que você está acostumado. Na hora do jogo, você tem uma identidade visual de onde você está, você conhece o campo, você conhece o gramado, você conhece tudo aquilo que gira em torno do ambiente que você está. Então, obviamente, é só a gente lembrar que na pandemia os times continuaram tendo aproveitamentos positivos dentro de casa. Por mais que os times fossem, às vezes, uns times ruins, jogassem contra times fortes. Então eu creio que a questão de torcida ganhar jogo é um critério muito do torcedor para ele se sentir parte, mais parte ainda do time dele. Acho que o torcedor, ele, além disso, o torcedor ele é importante em várias outras áreas, principalmente no fora do futebol, no futebol do campo, que eu quero dizer. Porque o torcedor ele é importante na hora de engajar o time nas redes sociais, de fazer o time ser conhecido, de gerar lucro para o time comprando camisa, comprando produtos do time. E isso tudo é muito importante. Só que o mais importante do futebol é o campo. Então o torcedor quer arrumar uma forma dele se sentir especial e se sentir fundamental no campo. E agora falando um pouco sobre a maneira de torcer, eu, por ser do Rio, torcedor do Flamengo, a gente tem uma cobrança muito maior, na minha opinião, com os jogadores do que torcedores de outros times. Porque a gente simplesmente é na nossa cultura. A gente não consegue ver um jogador que recebe 1,5 milhão por mês errar coisa que um jogador que se recebesse 50 mil deveria acertar. Então a cobrança faz parte do nosso DNA como torcedor. E eu acho a cobrança muito mais efetiva do que você apoiar incondicionalmente com o cara errando aquilo outro. Eu tenho uma opinião de que jogador de futebol praticamente nenhum joga por amor e respeito à camisa. Então, eu creio que essa questão de você apoiar os 90 minutos, o cara tá errando o passe e você aplaudir, você vai estar indo na dele, porque jogadores eles são acomodados. São raras as exceções. A gente vê que muitos dos jogadores que crescem com esse apoio incondicional são jogadores de mente fraca que vieram de times onde eles eram muito pressionados. E vê muitos jogadores. Eu não vou ficar citando exemplo, mas a gente sabe desses jogadores que quando chegam no time de apoio condicional, depois de passar por um time de cobrança excessiva, eles se transformam. Então, creio eu que a vaia, você vaiar durante o jogo, você protestar no campo, você dizer que está insatisfeito no campo, isso é totalmente plausível. Porque por mais que o jogador ele não seja maior do que o clube e você acha que você vaiar, você vai estar atrapalhando o seu clube, ali é o momento do torcedor mostrar insatisfação. Do que adianta vaiar depois do jogo? Apenas protestar depois do jogo. Se aquele ponto ali vai ser perdido. A gente vive no Campeonato Brasileiro onde as coisas são decididas muito nos detalhes. Se o Vasco tivesse perdido para o Internacional na penúltima rodada, o Vasco teria caído e o Inter teria classificado para a Sul-Americana praticamente. Tá vendo como é que as coisas são muito no detalhe? Se eu tenho a necessidade de protestar no estádio para dizer que aquele jogador está fazendo mal ao meu time, que ele tem que se ligar, isso tem que acontecer. Isso tem que acontecer. Claro que não são todas as vezes. Entender contextos. Por exemplo, ano passado achei uma loucura a torcida do Flamengo ter vaiado o time contra o Estudiantes, depois do time ter sido operado pela arbitragem. Achei uma loucura o time do Flamengo, vinha numa sequência boa, ter vaiado contra o Cruzeiro, do segundo melhor time do campeonato no ano passado, e foram vaiados. Só que faz parte do combo. Eu prefiro muito mais fazer parte dessa torcida que está cobrando dentro do campo do que a torcida que ela simplesmente apoia o jogador, apoia o time incondicionalmente durante 90 minutos e criam caras acomodados dentro de campo. A gente via que isso acontecia muito, por exemplo, no Corinthians. Jogadores totalmente acomodados que pareciam que nem eram com eles o que estava acontecendo no contexto do Corinthians. Claro que existem jogadores e jogadores, mas essa é a minha opinião no âmbito geral. Eu creio que torcida tem que cobrar, tem que vaiar sim e tem que apoiar nos momentos, só que tem que entender o contexto e o que é necessário naquele momento. Então essa foi a minha opinião aí sobre esse debate que surgiu nessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e valeu!